Olá, tudo bem? Desejo que sim. Hoje eu quero falar com você sobre a integridade do homem de Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 11, nos diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Quando nós olhamos para o contexto, veja que este capítulo está tratando especialmente sobre os falsos profetas. Paulo fala dos falsos mestres e os falsos ensinos que tinham como afã o enriquecimento e o amor ao dinheiro. Uma realidade muito comum nos dias atuais, quando o dinheiro tem sido o senhor deste século e quando a busca desenfreada pelo materialismo tem sido a causa principal das pessoas estarem na igreja contemporânea. Portanto, precisamos exortar sobre a integridade dos homens que estão diante da obra do Senhor, dos homens de honra, dos homens de Deus, dos homens cristãos verdadeiros. Charles Spurgeon, em uma de suas pregações sobre a igreja cristã, uma dentre muitas verdades que ele disse é que a igreja não é um mero montão, mas é para ser um palácio construído para Deus, um templo onde ele se manifesta. Certamente Spurgeon percebia o perigo iminente que a igreja sofria em seu tempo de perder a sua essência. Por isso, ele ainda vai declarar o seguinte: eu desejo sinceramente ver a parede de separação entre a igreja e o mundo tornar-se mais ampla e forte. Essa separação se dá, em primeiro lugar, através dos homens de Deus, ministros do Evangelho de Jesus Cristo, servos de Deus e sacerdotes de seu lar. Esses homens, eles precisam ser íntegros, eles precisam ser fiéis a Deus e a sua palavra. Mas a verdade é que nós temos percebido que estamos vivendo um declínio moral, uma inversão de valores, uma apostasia espiritual, um tempo sombrio. Ou seja, os homens, eles têm se corrompido e não mais responde a moral interpelada pela ética. Isto é um tempo de escândalos, é um tempo de desonra e falta de integridade. O texto nos diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. A pergunta que fazemos é: como podemos ser homens de honra e servir a Deus com integridade neste tempo esquisito e de tantas coisas que precisamos fugir? E aí, em primeiro lugar, perceba dentro do texto que é praticar a justiça e a piedade. Ou seja, a injustiça se manifesta todos os dias. A impiedade tem aumentado a cada dia. Mas nós, crentes e servos íntegros do Senhor, devemos manifestar através do Evangelho de Cristo a justiça de Deus, a piedade dos crentes e o amor ao próximo em um tempo de ódio, injustiça e impiedade. João Calvino, ele escreve no seu 4º livro, falando sobre a função do diácono e sua importância para a igreja, bem como a responsabilidade que os mesmos tinham na administração dos bens da igreja e no socorro aos pobres e aos necessitados, tarefa exclusivamente dos diáconos da igreja primitiva. Calvino, ele cria que o cristão é um mordomo das dádivas de Deus e que a boa mordomia leva o crente a ter um espírito generoso e aberto para com os menos afortunados. Neste mesmo pensamento de Calvino, os homens íntegros e a igreja cristã não podem negar a importância do serviço na caridade para com os necessitados.
Este serviço é indubitavelmente uma marca, uma característica da verdadeira igreja e da verdadeira religião. Portanto, nós precisamos assumir essa identidade praticando a justiça em um tempo de tanta injustiça social. Em segundo lugar, para sermos íntegros como servos do Senhor, precisamos praticar a fé e o amor. John Stott, no seu livro O Discípulo Radical, ele vai dizer que quando os cristãos se importam uns com os outros e com os pobres, Jesus Cristo se torna mais visivelmente atraente. Ele ainda assevera em um outro livro que ele escreve, que tem como título A Igreja Autêntica, ele vai dizer que não somos só um povo cristão, somos também povo da igreja. Não estamos só comprometidos com Cristo, estamos também comprometidos com o corpo de Cristo. John Stott ainda vai afirmar em outro livro dele, Os Cristãos e os Seus Desafios Contemporâneos, ele diz que a verdadeira fé resulta em amor e o verdadeiro amor produz serviço. É exatamente isso que Tiago diz para os seus ouvintes, ensinando que a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. Portanto, é preciso considerar a relevância da instituição dos diáconos no serviço da igreja, em virtude do trabalho beneficente e a prática da caridade, cumprindo assim o segundo grande mandamento, a segunda tábua da lei, a saber, o amor ao próximo. Homens íntegros, de honra, que servem a Deus com integridade, eles demonstram este cuidado com fé e amor, sobretudo para com a igreja do Senhor. Em terceiro lugar, precisamos ter constância e mansidão. Estas são características evidentes dos homens íntegros que servem ao Senhor com integridade. Eles são constantes e também são mansos. Eles são constantes porque não se vendem a falsos ensinos, nem são levados por ventos de doutrinas. Eles são mansos porque têm a mansidão de Cristo, ou seja, não lutam com as armas do mal, mas vencem com as armas do bem. Entretanto, muitos homens cristãos já não são tão constantes assim. Eles estão facilmente se desviando do Evangelho e se vendendo para outro Evangelho, que Paulo vai dizer lá em Gálatas, que não é outro, mas sim um Evangelho deturpado. Quantos de nós começamos de forma íntegra na obra do Senhor, mas não vamos até o fim? Ou seja, estamos tão acostumados com a inconstância que muitas vezes na caminhada perdemos a fé. Quase sempre. A pergunta que nós fazemos é: estamos sendo constantes para irmos até o fim nessa caminhada árdua? Paulo vai dizer o seguinte: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. John MacArthur, ele vai falar no livro que ele escreveu, Com Vergonha do Evangelho, ele escreve sobre a igreja amiga do mundo e ele vai mostrar como a igreja tem se desviado das suas características bíblicas e abarcando uma nova identidade que a torne mais atraente para o mundo. E desta forma, as mensagens têm se tornado gentis, têm se tornado apenas filosóficas, os cultos são atrativos e pragmáticos. O altar tem se transformado em um palco para artistas gospel, diante de uma plateia efervescente por shows e atrações musicais de estrelas gospel. Por isso ele diz no seu livro o seguinte: é evidente que muitos que se dizem evangélicos atualmente
agem norteados por outros objetivos e não por uma visão bíblica de mundo. Nesse quesito da constância, vem junto a mansidão. E a gente vai ver que a palavra prautes para mansidão é muito interessante. Aristóteles já tinha definido essa palavra como o termo médio entre estar muito zangado e nunca zangar-se. É a qualidade do homem cuja irritação está dominada e controlada, ou seja, ele sempre se zanga no momento correto e nunca quando não corresponde. Ao utilizar essa palavra, Paulo está dizendo que não se deixa levar por sua irritação ou por sua ira pessoal, mas ele está falando com a forte mansidão de Jesus Cristo, ainda que as palavras sejam fortes e pesadas. Portanto, nós devemos ser mansos. E eu quero concluir dizendo que homens íntegros praticam a justiça e a piedade, a fé e o amor, são constantes e mansos na obra do Senhor. Deus abençoe você.